Tudo bem, turma? Essa daqui é a segunda de uma sequência de 4 aulas de literatura desse terceiro bimestre. Como eu comentei no vídeo anterior, a gente está falando agora da poesia contemporânea, da literatura contemporânea aqui no Brasil, desses autores dos anos 50, 60, 70 e 80. Hoje a gente fala de um dos grandes nomes da poesia, também um dos poetas mais populares do Brasil, que é um cara chamado Carlos Drummond de Andrade. O Drummond viveu por muitos anos, então ele produziu muita poesia. Como todo autor produz muito, a produção dele às vezes é um pouquinho irregular, então ele tem fases melhores, fases menos interessantes. A gente vai dar uma olhada então num pouquinho da produção dele, principalmente a da produção dos anos 30, 40 e 50, analisando 3 poemas dele. O Drummond é um cara que nasceu em Minas Gerais, na cidade de Itabira. Essa cidade vai ser importante para a obra dele porque marca bastante da personalidade dele. A gente vai falar de um poema aqui, que é o Lembrança do Itabirano, esse está na página para vocês lerem. Eu vou comentar outros 3 poemas dele aqui, para a gente ver um pouquinho das temáticas. Uma das principais temáticas do Drummond é a questão da identidade dele, quem ele é, como é que ele se sente no mundo. Para falar sobre isso, a gente vai ler um dos primeiros poemas dele, lá dos anos 30 ainda, chamado Poema de Sete Faces, que é um poema de influência cubista, por essa ideia de mostrar que o indivíduo é feito por vários lados. Vamos dar uma olhada no poema e depois eu vou analisar ele com vocês. Olha só. Poema de Sete Faces. Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonastes? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, bota a gente comovido como o diabo. Esse poema então tem 7 estrofes, vocês perceberam que cada uma fala de uma coisa. Essa ideia, então, do indivíduo fragmentado, quer dizer, ele é composto por várias partes, que nem sempre combinam. Vamos olhar alguma dessas estrofes? Começando pela primeira, quando ele diz: quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche é uma palavra do francês que significa torto, errado, esquerdo. Ou seja, o destino do Carlos Drummond, segundo ele conta, é ser alguém estranho na vida, é ser alguém que não se encaixa. Quando ele diz que o anjo disse isso para ele, quer dizer que o anjo deu uma sentença para ele. Está dizendo, sua vida será assim. Você será alguém esquisito, que nunca vai encaixar no mundo. Essa terceira estrofe também é interessante para a gente perceber um pouco daquela influência modernista. Olha só. O bonde passa cheio de pernas. Vamos lembrar que nos anos 30, 40, o transporte nas cidades era feito com os bondes. Pernas brancas, pretas, amarelas. Vocês vão lembrar que, lembra do Mário de Andrade, que não usava vírgula para separar as coisas? Isso aqui também aparece no Drummond. Pernas brancas, pretas, amarelas. Tudo sem vírgula. E aqui a gente começa a ver a ideia do amor na poesia do Drummond. Ele se pergunta, para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Mas meus olhos não perguntam nada. Os olhos dele só querem olhar, só querem ver as moças bonitas. E o coração dele está aflito com isso, porque ele sabe que cada par de pernas que ele vê é uma paixão que ele cria. Então, para que tanta gente assim se eu vou me apaixonar por todas elas? E aqui mais um pouquinho sobre ele. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. Quer dizer, uma personalidade tímida, alguém que, de novo, não consegue se dar com o mundo. Meu Deus, por que me abandonaste? Sabias que eu não era Deus, sabias que eu era fraco. De novo, aqui é uma percepção de que a sua vida é difícil, de que ela é angustiante, porque você não se encaixa, não dá certo com nada. E aí ele termina com ele dizendo, eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Quer dizer, quando ele bebe, quando ele vê a lua, ele se emociona. E aí essa casca de homem durão dele, de homem sério, seco, acaba. Ele fica comovido. Vocês percebem então essa ideia da fragmentação. Ele é um monte de coisa. Ele é um cara que se comove quando bebe um pouquinho, quando vê a lua. É alguém que se comove quando vê as mulheres passando no bonde. É alguém que reclama com Deus que foi abandonado. Ele é um sujeito bastante fragmentado. Essa é a ideia da identidade que aparece aqui no Drummond, então, nesse poema chamado Poema de Sete Faces. Seguindo com a poesia do Drummond, a gente vai ler um outro poema dele agora, que é muito famoso, que vocês já devem ter visto em algum outro momento da escola de vocês, chamado Quadrilha.
Esse poema é legal para a gente entender a noção de amor no Drummond, que é um amor que nem sempre dá certo, que nem sempre encaixa. Vamos dar uma olhada no poema e depois eu vou analisar ele com vocês. Olha só. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Esse poema é bem divertido, né? Ele é bem engraçado. Ele começa de novo com essa ideia modernista do ritmo, da fluidez na leitura. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim. Não tem vírgula nenhuma aqui, porque é como se esses pedaços fossem se conectando um no outro. Isso aqui podia andar infinitamente. Que amava Joaquim, que amava Ana, que amava Pedro, que amava... Podia ir infinitamente. Mas a corrente do amor acaba na Lili, que não amava ninguém. Ou seja, é uma corrente que um ama o outro, que ama o outro, que ama o outro, que ama o outro, até que chega alguém que não ama ninguém. Bom, e aí o que acontece com essas pessoas? O destino delas não é nada bom. O João, que amava a Teresa, foi para os Estados Unidos. Já a Teresa foi para o convento. Quer dizer, o amor do João pela Teresa acabou, ficou pelo caminho. A Teresa, que amava o Raimundo, também não concretizou esse amor, porque ela foi para o convento. O Raimundo morreu de desastre. A Maria ficou para a tia, também não casou, também não teve um amor realizado. O Joaquim suicidou-se, também não teve um amor realizado. E aí, ironicamente, a única que se casa é a Lili, que não amava ninguém. Agora, olha que curioso. Ela se casa, não quer dizer que ela ame alguém. Se casar não é a mesma coisa que amar nessa poesia do Drummond. Todo mundo que amava teve um destino triste, meio bobo, meio sem graça. E a Lili, que não amava ninguém, casou. E ela casa com um cara chamado J. Pinto Fernandes, que nem tinha entrado na história, quer dizer, alguém que não estava no radar de ninguém ali. Notem que esse nome, J. Pinto Fernandes, é muito diferente dos outros nomes. Lili, Joaquim, Raimundo, Teresa, que são nomes familiares, nomes próximos. J. Pinto Fernandes parece o nome de uma empresa, parece o nome de alguém, de um empresário. Então, quando ele conta que a Lili casou com J. Pinto Fernandes, ele está praticamente contando pra gente que isso aqui é uma transação, é um negócio, é um acordo. Não é o amor que o João tinha pela Teresa, que tinha pelo Raimundo, que tinha pela Maria, e assim por diante. Nota então que parece que quem ama não consegue nada. E quem não ama consegue alguma coisa. Não é amor, mas é alguma coisa. Por fim, para terminar esse panorama rapidinho da poesia do Drummond, tem mais poema para vocês lerem aqui na aula escrita. Eu vou comentar com vocês sobre um poema chamado Congresso Internacional do Medo, que já foi publicado nos anos 40. O Drummond era um cara que nessa época, nos anos 40 e 50, se preocupa muito com as questões sociais, com o engajamento no que está acontecendo no mundo. Ele chegou a participar, uma época, do governo do Vargas, como um dos intelectuais do governo. Depois ele se desilude por entender que o governo está tomando um caminho autoritário, que de fato aconteceu. E ele então vai se preocupar com o estado do mundo nesses anos 40. Pensem, são os anos da ditadura Vargas no Brasil e são os anos da Segunda Guerra Mundial, da ascensão do nazifascismo na Europa. Então ele está muito preocupado com em que ponto a gente está do mundo, o que leva ele a escrever esse poema Congresso Internacional do Medo, que eu leio agora para vocês. Olha só. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O grande medo dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. A gente já falou sobre esse poema aqui na aula de português lá no começo do ano, quando eu pedi que vocês analisassem um pouco sobre como é que a palavra medo aparecia nele. Notem que ele está contando aqui dessa série de medos que existem nessa época do mundo. E não à toa o poema chama Congresso Internacional do Medo. Um congresso é uma reunião do mundo todo para falar sobre o medo. É uma preocupação constante naquela época. O que vai acontecer com a humanidade, com a guerra, com as liberdades? E ele diz, a gente não vai cantar o amor mais. O amor vai ter que parar de ser cantado por um tempo. O amor vai ter que ficar escondido. Agora a gente tem que cantar o medo, a gente tem que falar sobre ele. E tem todo tipo de medo. O medo do nosso pai, do nosso companheiro, o medo dos sertões, dos mares, dos desertos, que são todas as partes do mundo. O medo dos soldados, das mães, das igrejas. E aqui entra essa exploração da palavra medo. Quando ele diz o medo dos soldados, pode ser o medo que a gente sente dos soldados, ou pode ser o medo que os soldados sentem.
Se você é um país invadido, você tem medo dos soldados, você tem medo do que eles podem fazer para o seu país. Se você é um soldado, você tem medo de ser um soldado, de ir para a guerra, de morrer. Mais para frente, quando ele fala o medo dos ditadores, o medo dos democratas, essas duas coisas são um par. O medo do ditador é o democrata. O medo do democrata é o ditador. O medo da morte e o medo de depois da morte. Quer dizer, a gente tem medo de morrer e a gente tem medo do que vai acontecer depois. Depois que a gente fizer tudo isso, depois que a gente cantar o medo, só resta uma coisa para nós: morrer de medo. E essa ideia de morrer de medo é tão séria, ela é tão grande, que ele termina o poema dizendo: nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Como já comentei um dia com vocês, o amarelo é a cor do medo. Culturalmente, né, o amarelo é conhecido como medo, por isso que a gente tem a expressão amarelar. Ele diz então que a situação do medo é tão grande que isso vai para frente, isso vai ficar para a eternidade. A vida que vier depois de nós, que são essas flores que vão nascer no túmulo, também serão flores amarelas e medrosas, de tanto que a gente vive, naqueles anos 40, a ideia do medo. Se a gente fizer um paralelo, a gente também vive uma era de medo hoje em dia, né, por conta da pandemia. Então, essa ideia do medo que você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o inesperado, você não sabe o que vai acontecer, estava na cabeça do Drummond nesses anos 40 e é por isso que ele escreve esse poema. A leitura desses poemas ajuda a gente a entender um pouquinho desse panorama da obra do Drummond. Eu recomendo que vocês, além de assistir essa videoaula, também leiam o texto informativo sobre ela, porque lá tem análise de um outro poema, que é o Confidências de Itabirano. A gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a Clarice Lispector, a grande dama da literatura brasileira, e de um dos livros dela, que é uma paulada, uma pedrada emocional, chamado A Hora da Estrela. A gente fica por aqui, pessoal. Até a próxima!